Tá valendo aqui. Tá? Tá bom. Você olha pra ela, tá? Tá. Então eu vou começar pedindo que você se apresente, seu nome, o que você faz, sua ocupação. Tá. E depois falar do seu artigo e tudo mais. Tá bom. Você não vai chegar mais perto, não? Pode ser. Não, Vai eu tô falando aparecer? por causa do áudio. Não. Não, ele é bem direcionado. Tá bom. Meu nome é Isabela de Souza Gonçalves, eu sou mestranda na Universidade Federal de Juiz de Fora e atualmente eu estou estudando a relação do New York Times com a memória. É um pouco sobre o artigo que eu apresentei em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu falei sobre a cobertura do New York Times sobre a ditadura militar no Brasil, focando em 64 e 68. E aí eu fiz uma análise comparativa dos 2 anos, percebendo se houve uma mudança de tom na cobertura ou não. Percebeu-se que em 64 eles tinham um tom mais em relação ao apoio à ditadura militar, mas a partir do momento em que houve um número expressivo de prisões, começou a haver uma repressão na imprensa, por exemplo, eles começaram a mudar o tom da cobertura e em 68 eles se manifestaram completamente contra a ditadura militar. Foi uma surpresa o resultado, porque eu imaginava que, por Estados Unidos terem apoiado logisticamente a ditadura militar no Brasil, imaginava que, de certa forma, eles apoiariam a ditadura militar por mais tempo, só que isso acabou não acontecendo. Eles trouxeram coberturas jornalísticas que não apareceram, por exemplo, na imprensa tradicional brasileira por conta da censura. Qual é o papel político que o New York Times exerce como veículo de informação? Bom, o New York Times é um veículo tradicional de imprensa, então, de certa forma, eles apresentam uma visão hegemônica e às vezes, não tão positiva para veículos alternativos ou para vozes alternativas, marginalizadas e assim por diante. Mas ainda assim é um discurso importante no aspecto político. Atualmente a gente tem vivido, por exemplo, uma constante descrença da imprensa tradicional. Isso é muito perigoso porque estamos vivendo em tempos de pós-verdade mesmo, em que os discursos da mídia são o tempo todo deslegitimados e colocados em questão. Isso é muito preocupante para a democracia dos Estados Unidos, para a democracia brasileira, como vimos agora nas últimas eleições. Como o New York Times influencia o mercado de notícias, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo? Influencia muito desde sempre, principalmente depois que Yorks, que é um dos principais... Depois que o New York Times, desde que ele surgiu na década de 1850, ele foi muito expressivo, ele já começou vendendo bem, só que depois de um tempo ele sofreu uma decadência, e aí o Adolf Yorks, que é um alemão, comprou o jornal e fez uma mudança editorial no jornal. A partir daí, o New York Times começou a se configurar enquanto modelo de imparcialidade e objetividade. Desde então, desde que eles mudaram esse modelo editorial do New York Times, ele começou a se configurar enquanto modelo de jornalismo para os Estados Unidos e também para o mundo. Então, atualmente ele é pauteiro, ele pauta as notícias locais, ele pauta as notícias nacionais, então ele exerce grande influência, não só nos Estados Unidos, mas na mídia como um todo e na agenda política como um todo também. Como que se deu essa relevância do New York Times na área da informação? Acredito que essa relevância se deu por conta das mudanças mesmo editoriais do New York Times. A partir do momento que o New York Times assume esse compromisso com a verdade, por mais que a gente entenda que a verdade e a imparcialidade elas não existem de certa forma, são versões, ele muda o discurso do jornalismo e o jornalismo ele passa a ser cientificista. E aí essa ideia de objetividade faz com que ele assuma uma relevância e uma notoriedade enquanto veículo de comunicação. Como a crise do jornalismo impresso, você acredita que o New York Times, que tem segunda maior circulação do jornal impresso nos Estados Unidos, como que você acredita que isso tenha afetado negativamente o New York Times? Então, afetou negativamente durante um tempo, só que eles começaram a trazer mudanças no modelo de negócios deles. Eles começaram a investir em tecnologia e no modelo de negócio digital. Então, atualmente, eles têm investido muito em notícias para a web. Então, você encontra, por exemplo, uma série de podcasts, uma série de reportagens e vídeos e também uma série de redes sociais com conteúdos distintos. E isso tem feito com que o número de assinantes digitais deles tenha aumentado. Então, por mais que a disrupção tecnológica, a disrupção digital tenha trazido uma certa dificuldade para ele no início, ele conseguiu se reinventar e se readaptar muito bem enquanto modelo de negócios de conteúdo. Certo.
Por que você escolheu estudar e escrever sobre o New York Times e, em particular, sobre a crise, o golpe de 64? Bom, o meu grupo de pesquisas, que é o Comunicação, Cidade e Memória, sempre se preocupou muito da relação entre jornalismo e memória. Então, desde o início da minha iniciação científica, eu pesquisava como que os veículos de imprensa, enfim, noticiavam temas e como que eles rememoravam temas, qual que é a relação deles com a memória. Então, desde então eu sempre gostei muito desse tema voltado para a memória mesmo. E aí, como eu estudava muito ditadura militar no Brasil, eu achei que seria interessante pensar estudar como que o New York Times noticia o Brasil por ser um veículo americano norte-americano de grande relevância e que também e de um país que participou ativamente do golpe. Certo. Você acredita que o modo como o jornal cobriu o regime militar influenciou algo na política brasileira? Acredito que não, porque, de certa forma, eu nem sei a certo se os militares liam as notícias que eram noticiadas ou não, mas eu acho que é importante para construir, hoje em dia, uma memória da ditadura militar. A gente tem um problema de memória em relação à ditadura militar mesmo, né? Um próprio questionamento em relação à ditadura militar, como nós estamos vendo atualmente. Então, essas outras notícias que surgiram nesse período, sejam elas do New York Times, sejam elas de veículos alternativos, são importantes para se ter esse registro do que não era noticiado e se ter novamente uma recuperação do que foi de fato esse período. Muito bom. Acho que foi isso. Tem mais alguma pergunta?